Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos agora na lição número 3 e o título da lição é Homem, Criatura de Deus. Estamos juntamente com o professor Leandro Quadros, bem-vindo. Obrigado mais uma vez, pastor, pelo convite. Também estamos com o pastor Wagner Mesquita. Prazer estar mais uma vez com vocês. Vamos fazer uma oração logo para começar este estudo, professor Leandro. Senhor, abra nossa mente agora para compreendermos a sua palavra e que a sua palavra transforme a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Era a história de um menino chamado Marquinho, vamos chamar assim o protagonista da nossa história, que morava perto de um rio. Eles gostavam muito de brincar com os barcos e o pai, e juntamente com ele, decidiram fabricar um barquinho, mais ou menos parecido a este barquinho. Eles se encapricharam, fizeram as velas, fizeram tudo necessário. A ideia era que eles levaram para o rio e fizeram flutuar ali. Mas um dia eles brincando no rio, não prestaram atenção e o barco foi embora. Eles, por mais esforço que fizeram, não conseguiram pegar o barco. Mas depois de voltar para casa, o pai disse, vamos fabricar outro barco. Não, eu quero aquele barquinho que eu fiz, que nós fizemos. E ele chorou muito. Um dia desses, depois de um tempo, passaram pela cidade e encontraram aquele mesmo barquinho na janela, aí na vitrina de uma loja. Assim que eles decidiram entrar e reclamar aquele barquinho, porque eles fizeram aquele barquinho. E disseram, esse barquinho é nosso, nós queremos de volta. Mas o dono da loja disse, não, se vocês querem levar, você tem que comprar, porque nós compramos. Assim que o pai teve que pagar um preço por esse barquinho e retomar em suas mãos aquele barquinho. Quando eles voltaram para casa, o menino falou, esse barquinho é 2 vezes meu. Em primeiro lugar, porque nós fizemos. E em segundo lugar, porque nós compramos de novo. Esse será nosso tema desta semana. Como Deus nos fez, Ele nos fez e depois Ele nos recriou. Esse será nosso tema desta semana. Vamos passar rapidamente ao momento da compreensão do texto. Vamos passar rapidamente à compreensão do texto e trataremos 3 pontos fundamentais. Antes de tratar os pontos fundamentais, nós queremos definir nosso foco da lição, que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, mas o pecado corrompeu essa imagem e o plano de Deus é restaurá-la em nós. Esse será nosso tema. Vamos dividir nosso tema em 3 partes rapidamente. O primeiro, criados à imagem de Deus. Em segundo lugar, o pecado corrompeu essa imagem. E em terceiro lugar, a restauração da imagem de Deus em nós. Como é que nós fomos criados à imagem de Deus, né? É bom saber isso. É muito bom, pastor, saber que nós não evoluímos de um primata, mas que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Gênesis 1:26 diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a Bíblia nunca admite a hipótese de o ser humano ter evoluído ou ter vindo a este mundo pelo acaso. Mas a Bíblia mostra a origem divina do ser humano e que o ser humano foi criado à semelhança do Criador. E isso envolve, pastor, ser criado à imagem de Deus envolve algumas características, não é? Então, primeiramente, significa que o ser humano teria domínio sobre a criação. Assim como Deus é o soberano no universo, Deus é o soberano no universo, o ser humano seria o soberano no planeta Terra. Outra característica interessante é que assim como Deus administra bem a sua criação, o ser humano também seria um mordomo e um administrador, assim como Deus. Então nós lemos ali em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que sendo o corpo o templo do Espírito Santo, eu tenho que administrar este corpo. Exatamente. E outra característica é que nós devemos representar a Deus no mundo. Por sermos a imagem e semelhança dele, após agora o pecado, de acordo com Mateus 5, 13 e 14, nós nos tornamos o sal da terra e a luz do mundo. E aí nós representamos ao Criador. E outro aspecto que nos explica o significado de sermos semelhantes a Deus é que em Gênesis 2,19
percebemos que Deus nos criou para nos relacionarmos. Assim como Deus não é um ser isolado na eternidade, ele sempre se relacionou entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano foi feito também para relacionamentos. E como que aconteceu aquele momento onde o ser humano se corrompeu e entrou o pecado no ser humano? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? A Bíblia diz, pastor, numa das lições estudamos que o pecado começou quando o ser humano, assim como Lúcifer, quis se colocar no lugar do Criador. Em consequência disso, o ser humano praticou a desobediência à lei. E aí, 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão ou desobediência à lei. Como consequência, o ser humano se afastou de Deus e corrompeu o seu caráter. Corrompeu o seu caráter. Então, todos os aspectos da vida. todos, pastor. Aspecto físico, nós não temos mais a estatura física de Adão. Aspecto mental, não conseguimos ter a inteligência de Adão e Eva. E no aspecto espiritual, não temos mais a proximidade que Adão e Eva tinham de conversarem com Deus face a face. E até a própria terra, né, foi contaminada e afetada. Ali em Romanos capítulo 8 afirma, pastor, né, que a terra, a criação geme por causa das consequências do pecado. É triste ver e saber como é que as consequências de uma ação de desobediência trouxe tanta desgraça a nosso mundo. E agora, qual é o plano de Deus para restaurar sua imagem em cada um de nós? Interessante, pastor, é que em Romanos capítulo 3, Paulo mostra a degradação do caráter humano. Tudo que o ser humano faz de ruim. E em Romanos 8, 29, percebemos qual é o plano de Deus para transformar este caráter ruim e degradado. Então, Romanos 8, 29 diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o plano de Deus é que todo aquele que aceita Cristo seja predestinado para ser semelhante a Cristo em caráter. Recriar, né? Recriar o ser humano. Foi criado, mas agora, depois do pecado, ele quer recriar. E esse texto lindo de Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova, como que há que renová-lo, né? Esse é o desejo, pastor, da pessoa que quer a transformação e quer se tornar a nova criatura mencionada em 2 Coríntios 5,17. E a base para essa recriação é o próprio Senhor Jesus, né? Exatamente, Paulo pastor. disse, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Amém. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E que bom que essa história termina assim, ou por lo menos foi descrita dessa maneira. Vamos entrar rapidamente na parte da aplicação de nosso texto. O que significa para nós hoje sermos criados à imagem de Deus, pastor Magno? A noção, a compreensão, a consciência de que nós fomos criados à imagem de Deus e de que mediante o sacrifício de Cristo nós somos restaurados, né? E aquele que está em Cristo está passando por esse processo de restauração, isso deve afetar profundamente a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com as pessoas. Nós não temos razão para vivermos desanimados, acabrunhados, pensando que a vida não tem sentido, não tem propósito. Tem muita gente no mundo que não cuida bem da saúde, não trata bem a esposa, não se preocupa com o futuro dos filhos. Por quê? Na base desse comportamento está a ideia divulgada na sociedade de que o homem é produto do acaso. O homem é o resultado... Não tem começo, não tem fim. Não tem começo, não tem fim, não tem propósito. A vida não tem sentido, não tem relevância quando a pessoa tem esse entendimento evolucionista. Agora, quando eu compreendo que fui criado à imagem e semelhança de Deus e que Deus deu o seu único filho para restaurar essa imagem que eu, por causa dos meus pecados, corrompi, então eu tenho que viver para cima. Eu sou filho do rei, do dono do universo. Amém. Eu tenho que viver animado, feliz, fazer as coisas com sentido, com propósito. Minha vida deve ter relevância para as outras pessoas. Eu preciso cuidar da minha saúde, do meu corpo. Por quê? Deus me criou com um propósito. Eu não sou produto do acaso. Amém. Deus tem um plano para a minha vida. E mesmo que eu morra, né? Não é que acaba todo. Aí há uma promessa bíblica que vai ter uma eternidade de gozo com Ele. Vamos passar rapidamente à última parte do nosso esboço, que é a criatividade.
Vamos passar a esta última parte do nosso esboço, que tem a ver com como fazer, que fazer. Se eu sei que Deus me criou, se eu sei que Deus me quer restaurar, tem que pôr para quê? Não é apenas para estar feliz, Deus restaurou um ser novo, eu estou feliz com Deus. Não é só para isso, é para cumprir uma missão. É para nós sair e ajudar outras pessoas a participar dessa experiência também. Porque nós todos os que sentimos que Deus ha renovado um espírito recto, que todos aqueles que sentimos que Deus nos ha recriado, por que não aceitamos o chamado de Deus e ajudar outra pessoa a sentir e a experimentar esse mesmo sentimento? Por que não ali, os que estão na classe, tomam uma decisão hoje, não amanhã, hoje? Porque a palavra mais perigosa na Bíblia é amanhã, hoje mesmo. Vamos sair e vamos a ajudar alguma outra pessoa a experimentar a salvação de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque temos esperança, porque temos um Deus que nos renova dia a dia. Muito obrigado porque o Senhor nos criou e nos quer recriar cada dia. Em Tuas mãos deixamos nossas vidas e nossa decisão de ajudar a outras pessoas a também experimentar a salvação. No nome de Jesus. Amém.